Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Olha o que Deus tem para nós, uma porção abençoada para nós nesse primeiro domingo, começo do mês. Início de um novo ciclo, né, que nós estamos começando aí pela graça de Deus. Olha só, esse texto é muito importante. Eu peço muito ao Espírito Santo. Hoje, pela madrugada, eu estava falando com Deus, pedindo que o Espírito Santo, ele viesse preparar o teu coração, para você entender o que Deus quer falar com você. Logo pela madrugada, eu estava em oração, preparando o culto de Moçambique. Lá eles são 5 horas a menos, então quando é 10 horas da manhã lá, que é a palavra de Deus, então é 5 da manhã aqui. E eu estava preparando o telefone para poder entrar ao vivo lá para ministrar para Moçambique, hoje no culto de ceia. E eu senti muito de falar com Deus para que Ele viesse preparar o coração dessa igreja. Como hoje é um culto de ceia, e ceia, ele fala de salvação, ele fala de redenção, ele fala de perdão. E eu gostaria que essa igreja fosse salva. E como eu quero que essa igreja seja salva, eu quero chegar lá no último dia e entregar esta igreja para Jesus, e Jesus olhar para esta igreja e falar: vinde, benditos de meu Pai. Só que para isso você precisa aprender a palavra. Tem muita coisa que eu não ensino aqui. Eu não ensino aqui porque eu tenho medo de como que você vai aceitar isso. Que às vezes você vai olhar para mim e você vai falar assim: o bispo está pregando heresia. Eu sou meio que... eu já levo uma fama aí fora, sei lá. Eu não... às vezes as pessoas falam umas coisas de mim que não é verdade. Eu não estou nem aí, eu não vou atrás me justificar. Mas para você não achar que eu estou pregando heresia, então tem coisa que eu não ensino. Mas como se trata de salvação, eu preciso ensinar. Porque senão Deus vai cobrar de mim, não é verdade? E se você não gostar da palavra, Deus vai cobrar de você. É ou não é? E aí, se você quiser me pegar, tem uns negrão aqui que eu já coloquei aqui do meu lado aqui, ó, o tamanho do... tudo meus seguranças, estão aí disfarçados aí. Os louvores é tudo gravado no teclado ali, eles fingem que estão tocando, mas é tudo segurança. Diz assim, capítulo 3 de Romanos, versículo 23 a seguir: pois todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Preste atenção nesse texto. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então olha assim para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: pecador. Pode falar sem medo, pode falar. Agora cria coragem. Pode falar: pecador. Aí se o Rodrigo tiver um texto que está lá em Lucas 5,31, que Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Oh glória! Jesus veio trazer vida para os pecadores. O texto é bem claro, ele diz: todos pecaram. Quando a pessoa fala assim: eu não, pastor, eu não pequei não, já pecou, já é mentiroso. Tem pecado que a gente comete que a gente nem sabe que é pecado. Se não é o Espírito Santo falar no nosso coração, a gente nem sabe o que é. Não, não é? Então tem coisa que é pecado e a gente não sabe que é pecado. E aí a gente comete esse pecado, essa falha.
E aí o texto diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí ainda bem que tem o versículo 24 que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Meu Deus, Deus é tolerante, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus deixa impune os pecados anteriormente cometidos. Só que um pecado, para se tornar anterior, ele tem que deixar de ser pecado agora. Se você continuar no pecado, ele não é um pecado anterior, ele é um pecado em processo, acontecendo. O pecado só deixa de ser pecado quando eu abandono ele, mas ele ainda está lá, trazendo culpa na minha vida. E se não é Jesus, se não é a graça dele para me resgatar, aquele pecado continua trazendo peso. Eu estava pensando uma coisa: carregar peso é incômodo, é ou não é? Fala a verdade. Carregar peso é um incômodo. Por que você acha que o homem sai de casa, ele não leva guarda-chuva, não leva blusa? A minha esposa outro dia, ela chegou e falou assim: comprei um guarda-chuva para você. Tá lá. Às vezes eu chego em casa, tá chovendo, eu não vou. Gente, o trabalho que dá para você pegar o guarda-chuva, abrir o guarda, é melhor você entrar na chuva. Agora, você imagina você ficar carregando aquele guarda-chuva, a não ser que você tá na idade do Smart. Tem um amigo meu que ele falou assim: eu descobri que eu tô ficando velho, eu não saio mais de casa sem guarda-chuva e sem blusa. Aí eu falei: só faltou aquela sacolinha listrada de PVC. Quem lembra daquela sacolinha antiga que tinha um cabo de arame encapado com borracha? Você lembra disso? Uma sacola de... parecia um borná de colocar peixe. Aí ele anda com aquela sacola, blusa e guarda-chuva. Mas carregar um peso incomoda. Fica com o celular na mão o dia inteiro para você ver. Chega uma hora que você está com o celular ali, que você quer pôr no bolso, você quer pôr... Porque carregar um peso o dia inteiro te incomoda. Vai chegando uma hora que você não vai suportando, você coloca de lado, Não é? Mulher que usa bolsa. A mulher, ela pega a bolsa, ela vai para a cidade, ela vem para a igreja, mas ela não vê a hora de colocar a bolsa na cadeira. Já pensou você no culto inteiro com a bolsa do lado, carregando a bolsa? Porque tudo que você carrega de carga extra, por mais leve que seja, vai chegar um determinado momento que aquilo vai incomodar a sua vida. Assim é o pecado. O pecado que nós vamos carregando, ele vai chegar uma hora que aquilo vai incomodar. Por mais que você tente varrer a sujeira por baixo do tapete, você levanta o tapete, você varre a sujeira lá para baixo do tapete, deixa ele escondidinho, mais cedo ou mais tarde você vai ter que tirar, porque vai chegar uma hora que não vai caber, vai ficar incômodo você viver no meio daquilo, você viver no meio da sujeira. Então o pecado, ele vai fazendo isso na nossa vida, e muitas vezes nós vamos varrendo ele para baixo do tapete. Muitas vezes nós vamos escondendo ele num bolso, no outro, só que vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais carregar. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que eu estava fazendo uma pesquisa para a faculdade, que o que mais incomoda o ser humano é carregar os pesos emocionais. Tem gente que desde criança está carregando um peso de um abuso, está carregando o peso de uma rejeição, está carregando o peso de um desprezo, está carregando um peso de um problema financeiro. Chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você acorda de noite e você não dorme mais. Agora,
Se o peso nas emoções da pessoa é tão pesado, é tão perturbador, imagina o peso do pecado, que é um peso espiritual que vem sobre a nossa vida. Então, nada na vida do ser humano pesa mais do que o pecado. Eu já fui um pecador profissional. Eu já fui um pecador profissional, porque eu nasci dentro de um lar evangélico. Eu nasci dentro de um lar conhecedor da palavra de Deus. Então eu sabia o que era errado, eu sabia o que era certo. Desde criança eu sabia qual que era a direção que eu tinha que tomar. E por ter conhecimento, eu passei a me tornar um profissional em pecar. Eu tinha que ter habilidades em pecar. Então uma vez eu tinha lá meus 14 anos, um amigo meu, o Renato, ele chegou e falou assim: vamos na quermesse? Eu sabia que não era lugar para o crente estar. Alimentos consagrados a ídolos. Mas eu queria ir na quermesse, era uma curiosidade. Vamos lá, vamos comer cachorro quente, vamos brincar e tal. E aí, eu, como sabia que não podia, me tornei um pecador profissional. Falei assim: então você vai lá na minha casa, eu vou entrar, daqui a pouco você chega e fala com a minha mãe que a gente precisa fazer um trabalho da escola. Olha só, a gente já era profissional. Fala que a gente precisa fazer um trabalho da escola, e aí, ao invés de fazer o trabalho, a gente vai para a quermesse. E foi. Ele chegou lá, falou para minha mãe que a gente ia fazer um trabalho. Minha mãe ficou muito feliz. Pegamos os livros da escola, fomos até a casa dele, guardamos os livros, queimamos o chão para a quermesse. Quando eu cheguei na barraquinha do cachorro quente, estava minha mãe lá com uma vara na mão, porque a mãe dele entregou. Eu fiquei com raiva da Telefônica por ter privatizado, porque o telefone custava tão caro, você tinha que vender um carro para comprar um telefone. Mas aí privatizaram, custou preço de banana, todo mundo tinha telefone, e uma bateu o telefone para outra. Não, eles foram na quermesse. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava lá esperando. Então eu fui desenvolvendo habilidades para pecar, porque eu era conhecedor da palavra, mas eu queria pecar. Eu queria fazer coisas que não agradavam a Deus, porque era legal, os jovens faziam, todo mundo fazia, então eu também queria fazer. Só que aquilo ia trazendo um peso sobre a minha vida, porque eu sabia que aquilo era errado, e eu praticava o que era errado. Eu sabia que não podia, e eu fazia o que não podia, e aquilo ia trazendo um peso, aquilo ia vindo sobre a minha vida, aquilo ia pesando, e tinha dia que eu acordava com culpa, eu falava: meu Deus, e aquele peso, e o pecado foi, porque às vezes a gente faz coisas que a gente acha que não é pecado, na nossa mente. Eu vou colocar um telão aqui para você, vou colocar um slide aqui para você, preste atenção nesse telão aí, como a potestade trabalha na mente da pessoa. Olha só, entenda isso, aprenda isso, como a potestade trabalha na nossa mente. Primeira coisa que ela diz: não tem nada a ver. Ela implanta isso. Não tem nada a ver, todo mundo faz, é só dessa vez. Então tem gente que está se tornando um pecador profissional, como eu era um dia, se não fosse a graça de Jesus. Porque a pessoa sabe que é errado, mas ela usa essas 3 frases que o diabo ama: não tem nada a ver. Isso para minimizar o pecado
e fazer parecer que aquele pecado é insignificante. Não tem nada a ver, bispo. Tomar uma cajibrina de vez em quando, não tem nada a ver. Fumar um cigarrinho de maconha de vez em quando, não tem nada a ver. Lá na festa do Figo pular na música da Ana Castela, eu tenho até os CDs dela em casa, não é? Não tem nada a ver de vez em quando ouvir um funk, não tem nada a ver. Todo mundo faz, nem tudo é pecado. Agora tudo é pecado? No fundo a gente sabe que é, mas a gente vai praticando aquilo que não é certo, e nós vamos nos tornando pecadores profissionais, porque a gente sabe que é errado ter uma seleção de música de funk em casa, a gente sabe que é errado ter lá um barzinho dentro de casa para tomar umas cachaças, a gente sabe que é errado se envolver com julgo desigual, a gente sabe que é errado mentir, a gente sabe que é errado viver na fofoca, a gente sabe que a mentira é pecado, a gente sabe que é pecado a gente ficar falando pelas costas dos outros. É ou não é? A tia está lá em casa, oi tia, benção tia. Não sei se vocês falam isso, mas lá a gente tem esse costume, benção tia, a benção tio. A hora que a tia vai embora, desce o chinelo na tia. A gente sabe que é pecado, mas a gente está falando, não tem nada a ver. Todo mundo faz, não é? Por que eu não vou fazer? Todo mundo faz. Está na moda fazer tatuagem, vou fazer também. Não tem nada a ver isso aí é coisa, isso é os crentão do passado. Não tem nada a ver, bispo, eu ir para academia, como que chama aquelas roupinhas, como que chama aquela calça grudada? Leg. Não tem nada a ver eu de leg mostrando meu corpo. Todo mundo faz. Tudo bem, quer ir malhar de leg, vai, mas bota uma bata, uma roupa maior, uma camisa maior por cima. Mas não, aí põe aquela cropped, que fala, como que é o negócio? Mostrando aquela pança. Mas isso não tem nada a ver. Todo mundo faz. A gente vai se tornando pecadores profissionais, sabia? A gente vai se tornando assim. Eu já fui pecador profissional. Eu sabia que era errado, mas eu fazia. E eu quase caí nas garras do diabo. Tem nada a ver, bispo. Dá uns pulinhos aí fora do casamento, não é? Tem nada a ver eu mandar uma flor de aniversário para a vizinha. Aniversário. O vizinho ninguém manda. É ou não é? Pegar a enxada e ir lá carpir a calçada do vizinho, ninguém vai. Oi? Ah, mas o senhor é fora da curva, o senhor é de outro planeta. É tão chato que ele não gosta de ver coisa. A rua dele é sem saída. É uma rua sem saída, ele varre a rua inteira, você acredita? Tem um vizinho lá que já está bravo com ele. Como que é o nome do vizinho lá? Que não... ele varre a rua inteira. Não deixa ninguém pôr coisa na calçada. É terrível. Eu não queria ter vizinho assim não. Meu Deus, eu não queria morar na sua rua não, Ismar. Eu sei disso. Ele limpa, ele pinta, guia. Oh, meu Deus do céu. Bom, olha só outra questão. Todo mundo faz. Então, para normalizar o erro e remover o senso de responsabilidade individual, a gente fala todo mundo faz. Interessante, ontem a gente estava trabalhando aqui na igreja, enquanto as irmãs estavam fazendo pastel, tinha umas irmãs aqui no bazar, eu estava ali atrás mexendo na porta. Eu ouvi o Gustavo chegar lá para a mãe dele e falou assim: mãe, posso jogar no celular? A mãe dele falou: não. Ele falou assim: mas está todo mundo jogando. Ela falou: mas você não é todo mundo, você não vai jogar. Então veja bem, nós não somos todo mundo, nós somos um povo separado, e nós vamos tornando profissionais. Ah, todo mundo faz, todo mundo vê. Olha só, é só dessa vez
Então, para a gente conseguir o primeiro, o que a gente faz? É só hoje. Depois eu peço perdão. Eu vou fazer só hoje. Depois eu vou lá na igreja e peço perdão. Tinha uma irmã que vinha aqui na igreja, ela sumiu. Ela vinha aqui, então, bicho, você sabe, né? Então, porque eu sou amigada. E eu falei, irmão, mas por que você não casa? Né? Porque eu vou perder uma pensãozinha. Eu falei, não, irmão, só pode casar que só não perde, não. Pensão não perde. Pode casar. Eu falei, mas a senhora vem, a senhora participa da ceia. Ah, mas depois eu peço perdão para Jesus. Eu fico uma semana sem me deitar com meu companheiro. Depois eu peço perdão. Eu falo, irmã do céu, não faz isso. A gente vai tornando pecadores profissionais, porque a gente sabe que tem coisa que a gente precisa fazer, e aí a gente não quer mais ouvir, a gente não quer mais ler na Bíblia, a gente começa a desviar da verdade. Por isso eu disse para você que eu quero que você seja salvo. E aí, a gente não pode dizer que nós somos de Deus e trazer coisas escondidas dentro de nós. Porque se você for lá fora, falar com o bandido ali que roubou o trabalhador, que deu 2 tiros na mulher, você é do diabo. Ele vai falar, não, sou de Deus. Então todo mundo quer ser de Deus, mas nós não podemos ser de Deus carregando coisas escondidas. Um dia o pecado vai bater na sua porta, e você vai ter que saber falar não. E é uma luta diária, é uma luta constante, para a gente falar não, para se manter puro. Para quê, bispo? Vai valer a pena? Só vou fazer uma pergunta para você, eu não sei. Quem está com calor aqui, levanta a mão. Está o ventilador ligado e está calor. Não é? Agora você imagina, o lago de fogo é mais quente. Diz que ele queima como enxofre. Então a decisão é sua. Eu não quero que você vá para lá, então eu tenho que pregar a verdade. É muito gostoso a gente chegar aqui num culto de ceia e sair pregando aquela palavra motivacional, porque Deus é contigo, Ele fechou a boca dos leões. Mas Daniel se manteve fiel para Deus fechar a boca dos leões. A Bíblia diz que ele não se contaminou com os manjares do rei. Então a gente quer que Deus feche a boca dos leões, mas a gente se contamina com os manjares que oferecem para nós. Então eu quero que você seja salvo. Eu quero no último dia ouvir o teu nome. Eu quero no último dia ver você lá. E que Deus te coloque num plano especial, reservado, preparado para você. Eu carregava um peso muito grande na minha vida. Então eu precisei procurar o meu pastor e chegar nele e falar, eu não estou aguentando mais o peso que está sobre mim, está me trazendo tristeza. Naquela época não se falava em depressão, mas era uma agonia. Eu falava, nada me faz feliz, nada está bem. E aí ele orou por mim, conversou comigo, me deu uma direção, e naquele dia eu saí tão leve, eu precisava de uma direção. Meu avô, eu me lembro de uma promoção que tinha no posto de gasolina, que se chamava Texaco. Quem lembra do posto Texaco? Olha, tem gente velha aqui. Posto Texaco. E tinha uma promoção que quando você completava o tanque, naquela época a gasolina custava 70 centavos e mesmo assim não se completava o tanque. E quando você completava o tanque, você ganhava um copo do posto Texaco. Era um copo branco que tinha uns desenhos e um canudo, eu lembro. E meu avô juntava aqueles copos e ele dava para os netos. Então a gente ia buscar.
A gente queria... Quem que ia encher o tanque de gasolina naquela época era só meu avô. Na nossa casa a gente comia polenta com osso para fingir que era carne. Então, né? De manhã tomava mingau, porque não tinha farinha láctea. Mas o meu avô era muito bem de vida e ele enchia o tanque do carro. Ele tinha comprado um carro zero na época, que era um Corcel 2, 89, sei lá, era um Corcel 2. E ele tinha uma Kombi também que ele levava os irmãos da igreja. E ele enchia o tanque e ele ia guardando, ele dava para os netos. Eu não tinha, e um dia ele falou, o seu, da sua irmã está aqui. Ele não conseguia lembrar o nome da minha irmã, da Coisinha, ele falava, da Coisinha está aqui. E um dia eu fui, peguei 4 ônibus, fui. Mas naquele dia eu estava tão abatido, eu peguei aqueles copos, eu me lembro, eu estava tão abatido, feliz de pegar os copos da Texaco, que era uma febre. Naquela época o que eu queria era o copo da Texaco e o ioiô da Coca-Cola, porque era uma febre o ioiô da Coca-Cola e a gente não tinha o ioiô da Coca-Cola. E eu cheguei lá e o meu avô, ele percebeu que a gente descia de ônibus e a gente, até chegar no sítio, tinha que andar assim em torno de quase 1 hora a pé. Mas eu falei para ele que eu estava indo, eu tinha ligado do orelhão, que eu estava indo, agora vão tirar os orelhões também. Tinha ligado do orelhão que estava indo. Quando eu cheguei de dentro do ônibus, eu vi o carro parado no ponto de ônibus, estava esperando. Então eu vim com ele conversando do carro. E ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, está tudo bem. Não, você tá triste? Porque na família eu era conhecido assim, eu era mais ou menos São Lourenço, que temos aqui na igreja. É alegre, ele ligado no 1000 volts, ele não para. E eu estava quieto aquele dia. E aí ele falou assim, vocês acham que o Lourenço é ligado no 1000, né? Vocês não viram eu, né? Eu não sei como vocês dormem e descansam, né? Mas dizem que essas pessoas, essas crianças assim, elétricas, vão dominar o mundo, hein? E aí, ele falou, eu falei assim, é um peso que está sobre mim. E foi ele que me recomendou procurar o pastor. Ele falou, vou te contar uma coisa que você não sabe. Ele chegou para mim e falou assim, quem é que perdoa os nossos pecados? Eu vou fazer essa pergunta para você. Quem é que perdoa os nossos pecados? Eu disse isso para ele. Eu falei, vô, quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Ele olhou para mim, deu risada, falou, filho, todo mundo acha isso, mas não é Jesus quem perdoa os nossos pecados. Há um princípio, e quando você quebra esse princípio, olha só, aprenda isso, queria que você... Fica de olho no que eu vou falar, senão você vai falar que eu estou pregando heresia, você vai sair daqui falando que é seita, isso aí está pior que a congregação cristã, virou seita. Não, preste atenção no que ele falou para mim. Todo mundo acha, mas existe um princípio. Aprenda aqui hoje, eu nunca ensinei isso para você, porque eu tenho medo da sua reação, mas hoje eu orei de madrugada para Deus preparar o seu coração. Ele falou assim, existe um princípio. Eu falei, é mesmo? E qual é o princípio? Ele falou assim para mim, quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu o direito de, no nome dele, diga assim, no nome de Jesus, receber perdão. Eu nunca esqueci. Ele falou assim, mas quem perdoa, quando Jesus subiu para o céu, ele falou assim para os discípulos, vocês vão ficar no meu lugar, e vocês é quem vão perdoar os pecados. Então quem vai perdoar o teu pecado é o pastor. Eu falei, o pastor perdoa pecado? Ele falou, perdoa, é um princípio. Se você quebrar esse princípio, você nunca vai entender o que é perdão, e você vai morrendo, por isso que o mundo está morrendo, e as pessoas estão longe de Deus. Eu falei, nossa, vô, que legal.
Só que a gente às vezes tem medo de falar, porque às vezes você comete um erro, você não procura o seu pastor, você não procura. Lá na igreja católica, eles procuram um padre e vão se confessar. Aqui você não procura o pastor. Aí, ele foi até esse princípio bíblico, coloca para mim João capítulo 20, Rodrigo. Versículo 21 a seguir, diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus. Quem que disse? Vamos ler de novo. Disse-lhe, pois, Jesus. Quem foi que disse? Ele disse uma ou outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o quê? Jesus soprou o que sobre eles? Os discípulos receberam quem? E Jesus disse assim, versículo 23: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Só para você entender melhor, coloca na versão NVT. Aí você vai compreender. Olha o que Jesus disse para os discípulos: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não vão receber perdão. Preste atenção que o Jesus está dizendo, porque Jesus não quebra princípio. Ele disse: eu estou indo para o céu, mas eu vou transferir uma responsabilidade sacerdotal aqui na terra. Tem gente que não entende o que é o pastor, tem gente que tira sarro do pastor, tem gente que brinca com o pastor, tem gente que sai lá da igreja dele porque brigou com o pastor, não pediu a bênção, saiu sem mais, sem menos, e não entende que o pastor representa Jesus aqui na terra. Aprenda isso. Se você estiver debaixo da minha cobertura espiritual e eu não liberar uma palavra sobre a tua vida, o teu pecado não é perdoado. Não sou eu que estou dizendo, quem está falando é Jesus, porque o pastor intercede por você. Você quer ver uma coisa forte? Ana subia todos os anos para o templo, e todos os anos ela pedia o quê? Um filho. Só que ela nunca deu de cara com Eli. Um dia Eli olhou e falou: nossa, essa mulher está chapada aqui na igreja. Ele foi lá e falou assim para ela: por que não te apartas de ti esse vinho? Ela falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou desesperada, eu estou orando com o coração. Pergunta para ela se Eli falou: o que você está pedindo? Ele perguntou? Não, ele não perguntou por que ela estava orando. Ele olhou para ela e viu que ela estava orando desesperada. Ele falou assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. A Bíblia diz que naquele momento ela tomou ânimo, ela voltou a comer, voltou para casa e gerou um filho debaixo da palavra sacerdotal. Muitas vezes nós estamos enfrentando luta, mas nós esquecemos que Deus designou um sacerdote sobre a nossa vida. Aleluia! Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque com o mundo espiritual. Bispo, eu saí lá da outra igreja. Deu o seu tempo. Vai lá falar com o pastor. Deu o meu tempo. Põe a tua mão sobre mim, me abençoa. Sai debaixo da graça. Sai debaixo da bênção. Não quebra princípios. Outro dia chegou um irmão lá em Campinas. Falou assim: pastor, saí da minha igreja. Meu Deus,
senhor não tem noção, pastor. Estou machucado. Eu falei, é mesmo? Sou igual o Tomé. Deixa eu pôr a mão no dedo aí para ver. Cadê a ferida? Porque Jesus foi mais machucado, eu tenho certeza. Deu o tempo, deu. Sai debaixo da bênção. Chegou lá, descarregou um monte de coisa lá do pastor. Falou, irmão, não conheço teu pastor, não sei o que ele fez. Mesmo que ele tiver em adultério em cima do altar, sai em paz, pelo amor de Deus. Sai em paz, não quebra princípios. Princípios são estabelecidos no céu. Não quebra princípios. Esteja debaixo da bênção. Irmãos, eu estou te ensinando aqui uma lição de vida que eu nunca te ensinei. Eu carreguei isso comigo tanto tempo, só para você não sair daqui falando assim, um bispo está pregando heresia lá no púlpito, que eu já ouvi isso. Vamos voltar lá no texto? Mas por que, pastor? Por que Jesus falou isso? Lá em João capítulo 20, Jesus disse assim: disse-lhe, pois, volta, vai no 23. Está na NVT, bota aí para a gente entender o texto. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Amém? Porém, se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus está estabelecendo um princípio. Está na tua mão, sacerdote. Estabelece aliança com o teu povo. Quando você estabelecer essa aliança com o teu povo, Jesus não está perguntando que pecado que é. Ele está dizendo que se você liberar uma palavra, pastor, eles serão perdoados. Ele não está estabelecendo pecado, ele só está dizendo que é necessário uma remissão. E por quê? Porque quando eu procuro o meu sacerdote, quando eu recebo uma palavra sobre a minha vida, eu não sou só perdoado, mas eu sou curado. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, ele disse assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Então você recebe cura, você recebe libertação, você recebe transformação e você recebe proteção do céu. Irmão, você está entendendo como esse altar aqui é sagrado? Você está entendendo porque não pode ser qualquer pastor? Você está entendendo porque não pode ser qualquer pessoa ocupar um lugar como esse? Como isso é sério demais? Eu não posso ser pastor porque é legal, porque é bonito, porque vai fazer o que a gente faz. Você vai ver como que é duro. Não é fácil. Mas eu não posso ser pastor, eu não posso ser líder, porque eu quero. Eu sou porque Jesus me chamou. E se você for, porque Jesus chamou você. Interessante que eu falo isso aqui, ó. Eu queria que você lesse esse livro. Não estou aqui vendendo livro não, tá? O Preço da Chamada. Esse livro aqui eu conto como Deus me chamou no meu ministério. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que já estão lendo. Eu conto desde o dia que Deus me chamou e o preço que eu paguei, como foi caro. O preço da chamada não é só para pastor, mas para qualquer pessoa que ocupa um ministério. Seja lá qual for o ministério que você ocupa. Seja o ministério de porteiro, o ministério de limpeza, o obreiro, presbítero, o diácono, o ministério do louvor. É um ministério. Deus chamou até alguns para o ministério. Tem gente que não faz nada, que ela não ajuda na limpeza, ela não vai pregar, ela não vai evangelizar e tal, mas ela fica lá no banco dando glória a Deus. Isso é um ministério, porque às vezes a gente está aqui, assim, aqui na frente, assim, eu olho para o Donizete, cara de bravo, aí tem alguém lá dando glória a Deus. Eu vou falar, bem, é o ministério do irmão, está dando glória a Deus, vamos continuar, vamos para cima, amém? Então, voltando aqui só para a gente finalizar,
Só para a gente encerrar o que eu gostaria que você entendesse hoje. Jesus, Ele não espera pessoas perfeitas. Amém? Repete comigo, Jesus não espera pessoas perfeitas. Ele espera pessoas arrependidas. Pessoas com o coração quebrantado. Bispo, significa que eu nunca mais vou pecar? A gente peca. Não tem como. Não adianta eu falar aqui para você que você nunca mais vai pecar. Às vezes a gente se enche de ira. É ou não é? A Bíblia diz assim, não deixa o sol se pôr debaixo da sua ira. Às vezes a gente peca até sem saber. Irmãos, às vezes a gente se ira à toa. Quando eu vou no supermercado e eu vejo os carros, veja bem, tem um engenheiro que vai no estacionamento e cria as vagas. Alguém vai e coloca o carro torto. Aí você olha, todos os carros estão retos, mas tem um que está torto. Por que o cara colocou aquele carro torto? Se tem uma faixa. E a gente se ira. Eu me iro, eu não gosto de ver as coisas fora do lugar. Eu estava entrando aqui, eu estava lá no culto das crianças, eu estava passando ali. Eu falei, meu Deus, eu vou passar direto, mas tive que voltar para trás, porque o Jair estava com a gola fora. Eu falei, meu Deus, preciso arrumar a gola da roupa do Jair, está fora. Irmãos, às vezes nós pecamos, mas nós temos o Gólgota, nós temos o Calvário, nós temos uma cruz, nós temos um Jesus que foi pregado nela. E não acho que porque nós somos pastores, que às vezes nós não temos que também procurar alguém para liberar uma bênção sobre a nossa vida. Eu tenho pastores, mentores, eu tenho pessoas que eu procuro, eu tenho pessoas que oram por mim. Eu cheguei um domingo aqui na igreja, com tanta coisa, tinha feito, era tanta coisa na cabeça, irmão no hospital, e foi assim, dias de visita, e aí eu falei, meu Deus, e aquele negócio, eu desci do carro, falei, graças a Deus, cheguei na tua casa, o Ismar estava lá no portão me esperando, porque quebrou não sei o que, porque quebrou não sei o que, é uma benção, é o papel dele, tá certo, é o papel dele. E aí eu cheguei, tinha umas coisas fora do lugar, e aí eu fiquei bravo com o pastor Joseilson. Eu não lembro o que era, mas ele falou, a gente estava esperando o senhor para decidir se ia, se ia colocar as mesas aqui dentro. Eu me irei com a fala do pastor Joseilson, olhei para ele e falei, o senhor não é pastor aqui? O senhor está esperando eu chegar para tomar uma decisão? Por que tu não tomou uma decisão? O senhor é pastor. Falei isso. Desci a lenha no pastor. Fui embora, não consegui dormir à noite. Aquilo me martelou. O Espírito Santo veio falar no meu coração, pô, o pastor está te ajudando aí, vem de longe, está na batalha, levou uns tiros na trincheira, explodiu bomba no meio do caminho. Eu fiquei com aquilo, aí no outro dia eu liguei para um pastor. Falei, pastor, amigo meu, pastor, pequei. Falei isso para o outro pastor, o Espírito Santo está me incomodando. Ele falou, você sabe o que você tem que fazer. Peguei o telefone, liguei lá para o pastor, falei, me perdoa. Porque tem gente que não tem humildade de pedir perdão. Falei, pastor, me perdoa, eu estava nervoso. Aí joguei a culpa no Ismar, o Ismar me tirou a paciência e tal, e vai viajar agora, diz que vai ficar 30 dias fora. Vou parar até de tomar o remédio da pressão alta. A senhora vai junto, irmã Isilda? Eita, agora a senhora vai ficar mais jovem. 30 dias a senhora vai ficar longe? 12 dias. Cuidado para a senhora até não engordar de felicidade. De ficar... Olha, pastor José, se o senhor me perdoa, pastor.
Eu errei, mas eu tive que ligar para um pastor que era amigo meu. O pastor, ora por mim. Eu estou me sentindo uma culpa tão grande que eu não estou conseguindo nem orar agora de manhã. Acordei de manhã, não consegui. Eu falei, eu não vou entrar na presença de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração, já pensou, eu entro na presença de Deus, toma aquele beliscão de Deus? Não vou orar não, enquanto o senhor não orar por mim. Ora por mim. Ele orou por mim e falou, liga lá para o pastor. Liguei para o pastor, falei, pastor, me perdoa. Eu estava nervoso, falei coisa que não tinha que falar, e o senhor me perdoa. Então, eu quero dizer algo para você hoje aqui. Não significa que você não vai pecar mais. Você vai pecar. Mas Deus não espera que você seja perfeito. Deus espera que você seja uma pessoa arrependida, coração quebrantado. É isso que Deus espera de você, que você entre na presença dele com o coração quebrantado e que você coloque nome para o seu pecado e que você fala, meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu não devolvi os 10 centavos de troco, meu Deus, eu xinguei no trânsito, meu Deus, eu falei mal da minha sogra, meu Deus, eu amaldiçoei o bispo Fábio, meu Deus, eu falei que o Renato não tocou bem, me perdoa, sei lá qual é o teu pecado, eu estou só dando um exemplo. Talvez você bateu na esposa, talvez você bateu no esposo, talvez você, não sei. Mas reveja. Talvez você falou algo que não deveria. Você pecou. A Bíblia diz assim: quem é que maltrata a sua própria carne? Antes alimenta, cuida. Às vezes você pecou. Às vezes você colocou um prego para furar o pneu do vizinho, jogou pedra no gato dele, não sei, mas você sabe qual é o teu pecado. Não carregue ele, ó. Lembra que eu disse? Você ficar carregando isso pesa. Não vai varrendo para baixo do tapete. Uma hora você vai ter que tirar. Seja sincero com Deus. Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja arrependido. Fique em pé, por gentileza. Eu vou pedir que você faça duas coisas hoje, antes de nós participarmos da ceia. Eu vou pedir que você dobre os seus joelhos, se você tiver condições físicas. Eu vou pedir que você dobre os seus joelhos e vou pedir que você ore. Eu vou pedir que você apresente a Deus o seu pecado. Vou pedir que você coloque nome para esse pecado. Vou pedir que você, nessa noite, se volte a Deus e peça que Ele não risque o seu nome do livro da vida. Peça que Ele continue cuidando de você. Peça que Ele continue te direcionando. Peça que o Espírito Santo continue sobre a sua vida. Eu vou pedir para os músicos cantarem enquanto eu vou orar aqui, porque não importa o que o teu vizinho está falando, não queremos ouvir o que o seu vizinho está falando com Deus. Agora é você e Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós nos reunimos, meu Deus, diante de Ti, com o nosso coração humilde, Senhor. Ah, meu Deus, com o nosso coração contrito, nós reconhecemos que somos pecadores e que falhamos muitas vezes, meu Deus, em cumprir a Tua vontade. Nós confessamos, meu Deus, as nossas transgressões, confessamos os nossos pensamentos impuros,
confessamos, meu Deus, nossas palavras que ferem as nossas ações,